Paz e alegria, queridos irmãos, estamos aqui retomando a nossa formação, o nosso encontro para bem acompanhar as pessoas a nós confiadas. Vamos fazer aqui uma pequeníssima e rápida recapitulagem, retomar um pouquinho o que nós vimos nas outras aulas. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar é que o nosso acompanhamento ele já começa no dia do retiro. Quando você é ponta de mesa da pessoa, ali você já começou a conhecê-la, você já conheceu um pouco da sua história, já entrou na sua intimidade. Depois você é convidado durante a semana manter viva aquela chama e o objetivo é levar aquela pessoa para que venha no reencontro e depois do reencontro levar a pessoa até a formação do diário espiritual. Uma vez que ela entrou na formação do diário espiritual, nós explicamos como que deve ser o acompanhamento. Então, retomar a formação, procurar fazer o diário junto com a pessoa, elogiar os passos que ela está dando com a palavra, também procurar ajudar ela nas dificuldades que ela está tendo. Então, o objetivo fundamental é manter acesa, viva aquela chama da palavra de Deus. Depois, os próximos diálogos também vão ser nessa linha do diário espiritual. Porque depois no próximo encontro vai ter a partilha de como a pessoa está conseguindo fazer, tirar os propósitos, vai se falar da importância do fechamento do diário, porque o inimigo, o demônio, ele conhece a palavra mais do que a nós, só que a única diferença é que ele não coloca em prática essa palavra, então nós precisamos realmente fazer acontecer a palavra na nossa vida, ou seja, praticar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus para que ela realmente seja viva na nossa vida, que ela se encarne em nós. Então o teu objetivo continua sendo esse, de manter viva a palavra de Deus. Porém, nós precisamos ir dando passos a mais. Você vai perceber que depois desse tempo da palavra de Deus, as formações sucessivas, não somente os temas catequéticos do Domingo Belém, as formações clássicas do Domingo Belém, depois você vai perceber, depois do caminho que ela tem feito, depois dessa questão do diário espiritual, as formações que vêm sucessivamente depois dessa passagem do diário espiritual. Claramente vai ter a parte do Domingo Belém, as partes das formações clássicas que nós fazemos, que você já conhece, porém nós vamos entrar na formação típica, específica das funções para o retiro, as funções a serem exercidas para o retiro. E aqui nós teremos esse foco, esse objetivo, ajudar a pessoa a entender o espírito do serviço, entender que qualquer função que ela faça, ela está edificando o reino, que não existe função mais importante ou menos importante, que tudo é importante. Isso também vai ser colocado dentro da formação. Portanto, o teu acompanhamento, ele precisa vir em sintonia aquilo que vai ser falado dentro da formação. E o seu principal objetivo dentro desse acompanhamento é fazer com que a pessoa tenha um coração livre, aberto, um coração desprendido, para que faça aquilo que é necessário, não aquilo que é um gosto meu. Eu quero ficar na cozinha, eu só trabalho se for trabalhar dentro da sala do retiro, isso é aquilo. Não, você trabalha onde é necessário, e o objetivo é ajudar a pessoa a ter esse coração desprendido, essa disponibilidade para o serviço, E diante disso, é muito importante você, dentro dos próximos diálogos, acima de tudo, manter a pessoa na palavra, fazer com que a pessoa realmente viva a palavra, não se perca fora da palavra, que a pessoa realmente seja namorada, que a pessoa cresça sempre na comunhão com a palavra. Obviamente que aqui você também vai mostrando para ela a importância dos sacramentos, a importância de ir na missa, a importância de se confessar, a importância de rezar o terço, a importância
importância de fazer penitência, a importância de fazer jejum. Então você vai introduzindo ela na vivência espiritual, mas com este foco, com esse objetivo fundamental de tornar essa pessoa, de deixar essa pessoa, de fazer com que essa pessoa tenha um coração desprendido, aberto para o serviço do reino de Deus, para o serviço da evangelização, em qualquer função que ela venha a desempenhar. Amém? Diante disso, entra um segundo aspecto que é importante. Nós vamos falar das funções do retiro, porém existe uma coisa que é importantíssima, que sem pessoas o retiro se torna em vão. Você pode preparar muito bem, ter a sala bem arrumada, ter boas providências, ter as coisas bem decoradas, as funções tudo muito bem alinhada, estar pronto para promover um maravilhoso retiro, mas se faltam as pessoas, como que nós vamos conseguir fazer um bom retiro? Então, isso também é algo importante, ajudar a pessoa a comunicar essa graça, a fazer com que outras pessoas venham a participar dessa experiência do retiro, venha participar venha também viver essa experiência do retiro. E uma das dicas que eu gostaria de dar, que é muito importante e fundamental, é que de repente a pessoa pode se sentir inadequada, envergonhada, não saber como transmitir o amor de Deus, não saber como convidar, entre tantas outras coisas. Uma coisa que eu gostaria de dar como sugestão para você ajudar as pessoas, é o texto da Samaritana, que se encontra em João, capítulo 4, versículos de 1 a 42. Depois você pode ler, pode meditar, pode refletir por conta própria. Mas uma das coisas fundamentais que estimulou essa mulher a dar o testemunho foi o encontro dela com o Senhor. Porque o Senhor, Ele olhou o coração dela, olhou a alma dela, olhou aquilo que ela tinha dentro dela e imediatamente ela comunicou aquilo que ela experimentou da relação com o Senhor. Portanto, uma dica que nós podemos dar para as pessoas convidarem outras, que isso vem em modo muito natural, é comunicar aquilo que elas viveram, né? Testemunhar aquilo que Deus realizou no coração delas. Um primeiro testemunho, a samaritana não sabia nem quem era Jesus, não sabia nem quem era Ele, não sabia nem quem era exatamente a pessoa de Jesus, mas uma coisa ela sabia, que Jesus entrou no coração dela, que falou aquilo que estava no coração dela, e ela começou a chamar as pessoas: vinde e vede o homem que falou do meu coração, um homem que falou aquilo que eu tinha dentro de mim, um homem que realmente realizou a graça de Deus. Vejo que é um profeta, vejo que é uma pessoa importante. Foi isso que ela disse da pessoa de Jesus, mas ela não o reconheceu como Messias, como grande Senhor, mas ela percebeu que ali era um homem diferenciado, e ela saiu: vinde e vede, venham perceber essa graça de Deus. Portanto, é importante também irmos observando como essas pessoas estão convidando, se tem dificuldades, se não tem dificuldades, quais dicas nós poderíamos dar para ela convidar outras pessoas. Mas uma principal e fundamental dica é que essa pessoa pudesse testemunhar a graça de Deus que ela recebeu a partir desse retiro. E aí a gente vai perceber desse texto da Samaritana que as pessoas que foram convidadas por ela, quando ficaram 2 dias com Jesus, que é exatamente o nosso retiro, o nosso Ruá, Exuá, Caná, Éfata, Fanuel, Ajarai, essas experiências de 2 dias, essas experiências fortes que mexem interiormente conosco, as pessoas ao sair de lá diziam: olha, nós não cremos mais porque você disse, mas nós cremos porque nós vimos com os nossos olhos, nós contemplamos, já não é por causa de teus dizeres que cremos,
nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquelas pessoas ficaram com Jesus 2 dias e já reconheceram como Salvador do mundo, já o reconheceram como Deus, já o reconheceram como Senhor de suas vidas. Portanto, estimular as pessoas a transmitir essa graça, sempre no positivo, sem ficar cobrando, pesando a elas, por que você não trouxe, por que não veio pessoas, você tem que ajudar. Claro que a gente precisa motivar, precisa mostrar a importância de transmitir essa experiência, porque sem pessoas no retiro, como que a gente consegue fazer um bom retiro? Isso aqui é fundamental mesmo, é importante que tenham pessoas dentro do retiro, é importante que tenham pessoas dentro do encontro. Isso é uma coisa importantíssima. Não tem como não ter um retiro se não tem pessoas. Porém, você pode fazer isso de modo sereno, de modo tranquilo, de modo estimulante, falando para a pessoa partilhar a sua graça, a graça que ela recebeu, ajudando ela na dinâmica dos convites, que você bem conhece, né? Ajudando mesmo ela a vivenciar esse caminho. Uma outra coisa muito importante nesse diálogo que você vai ter com as pessoas, possivelmente na formação que ela já vai ter recebido, nós vamos ter falado do acompanhamento das fichas, da importância da evangelização e da importância da cativação. Então nós vamos falar para ela das fichas de cativação. Então nesse momento também é importante que você saiba como ela está cativando essas pessoas, porque isso vai ser útil para você formá-la, ajudá-la e depois também para preencher a ficha, para também saber, para que os outros saibam como que está sendo feito esse convite. Então você também pode ser responsável por ajudar a pessoa a preencher essa ficha de cativação, porque não é o gosto de ficar preenchendo, mas é pelo gosto de saber que aquela pessoa convidada está sendo bem acompanhada, está sendo bem direcionada. Portanto, é fundamentalíssimo, é importantíssimo também você abstrair esses dados, porque talvez a pessoa já tenha até tido a formação sobre isso, sobre essa ficha. Pode ser também que ela ainda não tenha tido. E você ali já vai formando, já vai ajudando, já vai pegando informações. É claro que você não vai pedir para ela ficar preenchendo ficha sem antes saber o porquê, o motivo. Então você que já está há tempo na fraternidade, vai colhendo essas informações e você mesmo depois vai passando para a pessoa que vai preencher essa ficha, ou você mesmo, por ser uma ficha online, vai lá e preenche para dar uma mão, para não pesar para outras pessoas. Então, isso são coisas importantíssimas que fazem parte desse posterior diálogo. Vamos fazer aqui uma recapitulagem rápida. Primeiro, o acompanhamento ele já começa no retiro. Objetivo, depois durante aquela semana que acabou o retiro, o reencontro, tentar um encontro, até mesmo por ligação, uma videochamada, até mesmo se for possível pessoalmente, para levar ela para o reencontro. Depois do reencontro, levar essa pessoa para a primeira formação. E aqui é fundamentalíssimo um encontro já pessoal com a pessoa, porque vai dar praticamente um mês que a pessoa já está conosco, então é importante já ter encontrado ela. Uma vez que ela fez essa formação do diário espiritual, talvez vai ter 1, 2, 3 diálogos que vai ser sobre isso, a importância de tirar um bom propósito, a importância de fechar o diário e assim por diante. Uma vez que você fez isso, trabalhou esse aspecto, começa a falar sobre a função que a gente já acabou de falar, você acabou de ouvir nesse vídeo, e junto a isso, a questão da evangelização, a questão dessas fichas que são fundamentais, dessa ficha de acompanhamento, né, com a dinâmica do convite, como a pessoa vem acompanhada, enfim, para que realmente o nosso retiro seja muito cheio, para que a gente possa propor essa experiência maravilhosa que converteu a tua vida, que também possa ser uma experiência que possa ser levada para o máximo de pessoas possíveis, para que elas tenham esse encontro pessoal, íntimo, bonito com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos,
esse é o foco fundamental do nosso diálogo. Bom, irmãos, agora como exercício para essa formação, eu queria que você pudesse responder algumas perguntas, né? A primeira é: como que estão as pessoas a nós confiadas em relação ao diário espiritual, né? Em relação a essa presença do diário espiritual. Abre, fecha, quantas vezes, não quantas vezes. Você vai dando detalhes disso. Se você não sabe os detalhes, procure descobrir, porque isso é importante. Segunda coisa, você vai procurar entender como que está essa pessoa, como ela tem vivido hora trabalho, como ela tem vivido os outros momentos com a fraternidade, como é a vivência dela na fraternidade, como é o coração dela, ela está se dando, ela está se dando no serviço, ela está se colocando à disposição, está fazendo aquilo que é preciso, como está o envolvimento desta pessoa, ok? E por fim, como se ela está convidando, se ela está conseguindo trazer pessoas para o retiro, se já houve retiro, se ela conseguiu trazer pessoas, se não teve retiro, ela está convidando, está cativando quantas pessoas, como está sendo essas cativações, um pouco para você já ter uma ideia dessas pessoas que você já acompanha. Se por acaso você não acompanha ninguém, veja, pelo menos as pessoas que você convidou, as pessoas que estão mais próximas a você, pessoas dentro da fraternidade que você de repente pode ajudar, fazer quase como um estágio para ir pegando o hábito e a habilidade do acompanhamento. Tá bom, queridos irmãos? Que Deus os abençoe imensamente e até a próxima aula.